Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo, falando aí sobre as melhores e as piores técnicas de estudo para provas e concursos públicos. Algumas pessoas estavam perguntando se já ia começar, espero que estejam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só, por favor, poderiam dar um feedback aí, um ok no chat, por favor, beleza? Muita gente, Fabrício, Luciana, Robson, um monte de gente passou. Feliz da vida que vocês estão aqui para a gente aprender um pouco. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui diferentes da forma como vocês entraram, né? Esse projeto que eu tô, na verdade eu já venho aplicando e estudando isso que eu vou passar para vocês já há alguns anos, mas o projeto Turbo Aprendizagem ele é relativamente novo e, e, e até para desfazer algumas confusões, né, antes da gente entrar na aula propriamente dita, é bom deixar claro que esse projeto ele serve para qualquer tipo de prova de conteúdo extenso. Essa é a nomenclatura que eu uso, né? A gente vai ver, algumas pessoas já me conhecem na preparação para uma prova específica, que é a certificação PMP, que é um exame bastante difícil, com conteúdo bastante extenso dentro da área de gestão, mais especificamente dentro da área de gerenciamento de projetos, mas o que eu vou ensinar aqui vale para concurso público, vale para a OAB, vale para Enem, vale para a prova de residência de medicina, vale para qualquer prova que tenha um conteúdo extenso maior do que aquilo que a gente estava acostumado na época da escola e de faculdade, né? Essa é a ideia, tá bom? Algumas pessoas estão perguntando se eu vou aparecer, meu rosto vai aparecer. Eu não vou não e tem um motivo para isso, tá, gente? Até quem vem acompanhando meus vídeos já deve ter visto que normalmente eu apareço nos vídeos, mas quando a gente dá uma aula ao vivo assim, a gente tem um problema sério, às vezes, de largura de banda, quer dizer, que é os dados trafegarem de uma forma adequada na rede. E se o nosso ambiente até permite colocar a minha imagem, mas se eu colocar aqui, eu tenho certeza absoluta que nós vamos começar a ter problemas mais sérios aí de som cortando, esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Não vai ficar aparecendo só essa tela não, tá? É uma apresentação dinâmica, eu vou mostrar várias coisas aqui, e na verdade, é uma questão mais de costume. A Débora está dizendo aí que ia fazer diferença, Débora, mas você vai ver que é até melhor que eu não apareça, porque você vai ficar mais focada no conteúdo que eu vou apresentar na tela, tá? E não exatamente na minha expressão facial ou algo do tipo. É, eventualmente, uma pessoa ou outra está comentando aí que áudio está falhando, na realidade é uma minoria. É bom deixar claro, gente, que estamos todos na internet, tá? E a minha conexão aqui eu sempre tento deixar ela o melhor possível, mas não dá para controlar as conexões de cada um nas suas devidas casas. Então, eventualmente, pode ter algum problema de ter o som pouco cortando, mas isso depende da conexão de vocês também, tá? Mas de modo geral, eu já dou aulas desse tipo aqui há muito tempo, há alguns meses, eu acho que já vamos para quase 2 anos que eu dou aulas ao vivo usando essa mesma ferramenta e ela funciona muito bem, tá? Eu até fiz questão de mantê-la, eu poderia usar uma outra ferramenta hoje para poder receber mais pessoas, a gente está com a sala aqui quase lotando, mas eu preferi fazer para um grupo menor de pessoas e ter a certeza de que a qualidade seria boa, tá? Então vocês podem ter certeza que nós estamos usando, em termos de tecnologia, a melhor ferramenta do mercado para transmissão de aulas. De qualquer maneira, a gente tem sempre que se precaver em relação a possíveis problemas, né, de pique de luz aqui no ambiente em que eu estou. Então, se houver algum problema mais sério de conexão, né, se vocês não conseguirem aliás, se vocês não conseguirem, não. Se a minha conexão cair, o que eu peço é que vocês saiam da ferramenta do webinar, que vocês estão conectados aí, aguardem de 2 a 2 minutos e voltem a clicar, que aí eu vou tentar resolver qualquer coisa aqui e volto. Mas isso nunca aconteceu. Isso aqui, esse aviso que eu dou, eu brinco que é igual aviso de aeromoça né, dentro do avião lá, que tem que avisar que as coisas podem dar errado, mas felizmente nunca aconteceu de ter que a gente ter que fazer nada desse tipo, não. Tá bom?
Então vamos lá, agenda. Eu vou falar rapidamente aqui sobre mim, né? Quem sou eu, só para quem não me conhece. Algumas pessoas que estão acompanhando já me conhecem há mais tempo, outras passaram a me conhecer em função de alguns vídeos que eu passei a disponibilizar ultimamente. Então eu quero, né, contar muito rapidamente um pouquinho da minha história para vocês. Depois a gente vai falar sobre um esquema simplificado da memória, antes da gente falar das técnicas propriamente ditas, e vamos falar também da forma como nós aprendemos. Algumas noções iniciais, tá, gente? Não vou falar sobre tudo a respeito de funcionamento da memória e tudo a respeito de teoria da aprendizagem, que isso é um mundo de conhecimento, mas de tudo que eu já estudei dentro de conhecimentos aí na área de psicologia cognitiva e de neurociência, que são os dois campos da ciência que mais estudam isso aí, eu selecionei aquilo que eu acho que é o mais importante, o mais adequado, para a gente falar das técnicas de estudo, falar desse assunto específico que eu estou citando aqui, tá bom? E depois a gente vai entrar efetivamente nas melhores e nas piores técnicas, e isso é que deve tomar a maior parte do nosso tempo aqui. Algumas pessoas perguntando qual vai ser o tempo de duração, eu espero que essa aula, a aula teórica aqui, dure de 40 minutos a 1 hora, e depois eu vou abrir para perguntas, e aí eu vou ficar com vocês aqui durante mais um tempo que for necessário, na realidade não passando de 2 horas, porque eu acho que aí fica muito cansativo, mas assim, eu vou dar o meu recado aqui de 40 minutos até mais ou menos 1 hora. Algumas pessoas que estão perguntando sobre a disponibilização da aula posteriormente, a gente está avaliando ainda, Sebastião, mas é provável que a gente disponibilize a gravação, mas estamos avaliando isso ainda, tá? Bom, vamos seguir então. Meu nome é Andriele Ribeiro, então, e a primeira coisa que aparece aí, né, que eu gosto de deixar claro, é que eu sou um cara apaixonado por provas e por estudar. Né, eu tive algumas aprovações na minha vida, e aí é mais para vocês terem uma ideia, não estou querendo me vangloriar de nada, né, mas é mais para mostrar o que eu já passei, e eu acho que em função disso eu posso trazer alguma experiência para vocês, né, num vestibular muito concorrido, num mestrado, num concurso público, 3 certificações bastante complicadas na área de gestão e de TI, né, uma delas a PMP e outras 2 na área de qualidade, de um modelo de maturidade chamado MPS-BR. Já participei de banca de concurso público na organização de prova, né, e também já sou professor há mais de 10 anos, tá? E parte desses 10 anos aí, desde 2005, né, 2005 para cá já se vão 9 anos, né? Eu atuando na preparação de uma prova extensa, complicada, específica, que é a certificação PMP. E a motivação para o meu trabalho veio dessa minha história de professor, tá? Fundamentalmente. Então, o Robson está perguntando que área que eu sou professor hoje. Hoje eu sou professor na área de gestão, na área de administração, mais especificamente de gestão de projetos. Mas é o que eu estou dizendo, o conhecimento, vocês vão ver que eu vou passar para vocês aqui, ele é genérico, ele se aplica a qualquer área do conhecimento, porque tem a ver com a forma como as pessoas aprendem, né, e tem a ver com pesquisas que eu venho fazendo já nesses quase 10 anos em que eu venho preparando pessoas para a certificação PMP. Então, eu sou professor há mais de 10 anos, porque na realidade eu já fui professor também em coisas não ligadas a provas específicas, né? Também já fui professor de especialização, de MBA, essas áreas todas aí, tá? Mas o fundamental mesmo que eu queria deixar claro para vocês é que eu realmente sou uma pessoa apaixonada por esse assunto, por provas, por estudar, por entender como o ser humano aprende e por ajudar pessoas que têm dificuldades ao estudar. E, na verdade, quase todo mundo se encaixa dentro dessa categoria atualmente, porque estudar requer tempo, e tempo é o que as pessoas menos têm, cada vez menos têm. Então, fica realmente complicado, às vezes, a gente conseguir se organizar, e eu quero mostrar essas técnicas para vocês, tá? Vamos seguindo em frente aqui. Então, primeiro, gente, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre um esquema simplificado da nossa memória, tá? Basicamente, a gente tem aqui nesse verde claro, que a gente chama de memória de trabalho ou memória de curto prazo, e a gente tem também a memória de longo prazo. Falando rapidamente e muito objetivamente, para a gente
conseguir lembrar das coisas que a gente estuda, a gente tem que conseguir fazer com que essas coisas venham para essa memória de longo prazo. Tá? Esse é o nosso objetivo ao estudar. Só que existe um caminho para a informação chegar aqui e ficar aqui. Né? A gente extrai a informação do ambiente, e quando eu cito ambiente aqui, eu estou falando dos livros que vocês têm para estudar, das aulas que vocês assistem, ou mesmo falando de coisas não ligadas a aulas e provas, de qualquer estímulo que vocês recebem, aí vocês têm que todos nós temos que estar prestando atenção, a atenção é fundamental para que as coisas que saem desse ambiente, o conhecimento que a gente está buscando nos livros, nas aulas, passe primeiro pela memória de trabalho ou de curto prazo, né? A partir daí, quando esse conhecimento está nessa memória de trabalho ou de curto prazo, a gente vai recuperar coisas na memória de longo prazo para fazer associações. O aprendizado começa a acontecer aí então. É impossível você aprender qualquer coisa sem fazer associação com algo que você já aprendeu previamente, tá? E depois, esse é o primeiro passo, então, recupera, o primeiro passo é ter atenção, captar a informação do ambiente, depois você vai puxar algo na sua memória de longo prazo, vai combinar essas coisas, e aí você vai gravar isso que você acabou de aprender na memória de longo prazo. A gente tem que passar por todas essas etapas para que, de fato, a coisa fique consolidada aqui. Então tem muita gente, aí já falando de um caso que é engraçado e que é curioso, às vezes muita gente fala assim, bom, eu estudei um negócio e esqueci. E às vezes na realidade não é uma questão de esquecimento, a pessoa sequer aprendeu, porque ou ela na realidade estava estudando, entre aspas, mas não estava prestando atenção, ou até ela estava prestando atenção, mas ela não conseguiu combinar esse conhecimento com nada aqui na sua memória de longo prazo, talvez porque faltava algum conhecimento intermediário, ou porque o professor estava explicando mal, ou porque o livro era ruim, qualquer coisa nessa linha. Tá? Então, nem sempre o nosso problema é de esquecimento, às vezes o nosso problema é de não conseguir realmente aprender nesse primeiro momento aqui. Isso é importante que fique claro para vocês. Eu lembro que uma vez um especialista em memória, o cara perguntou, foi uma pergunta até engraçada, ele falou o que ele tinha que fazer para decorar ou para conseguir memorizar os telefones que as pessoas passavam para ele quando ele saía para balada, para boate, ele queria pegar o telefone das meninas, das moças e não estava conseguindo. E aí o cara falou assim, você precisa só se aplicar uma técnica, que é prestar atenção. Quer dizer, a base começa aqui, né, gente? Todo o resto é que vem depois, a gente vai falar a respeito disso. Tá? Eu estou vendo perguntas de vocês, na medida do possível eu vou tentar passar por elas, mas eu vou tentar deixar as perguntas mais para o final da apresentação, tá? Mas se eu vir algo que tem a ver aqui com o que eu estou falando, eu já respondo na hora. Então, por exemplo, o Robson está perguntando se pode existir um choque com o lado esquerdo e o lado direito em informações. Não, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com o lado direito e lado esquerdo do cérebro, tá, gente? É só o fluxo pelo qual a informação passa. O pessoal está perguntando se o webinar é só de áudio, não, é de vídeo também, Clebson, deve ter algum problema no seu ambiente aí, tá? De um modo geral, está tudo ok para as pessoas. Então, gente, como é que a gente aprende algo inicialmente? É combinando com algo que a gente já sabe. Então, vou trazer um exemplo muito simples, bem bobinho aqui, para ficar claro para todo mundo. Vamos supor que você não saiba o que é um cavalo, tá? Você nunca viu um cavalo na vida, mas você sabe o que é um cachorro. E aí, na verdade, alguém te diz o seguinte, olha, cavalo é um bicho de 4 patas em que as pessoas montam para se locomover. Tá? Qual que é a forma de você aprender isso? Né? Como é que você vai fazer para aprender? Primeiro você vai imaginar essa situação. E se você não conhece um cavalo, você só conhece um cachorro como um quadrúpede, você vai imaginar coisas desse tipo aqui. Você vai imaginar pessoas montando, né, num cachorro como se fosse um cavalo, ou você vai imaginar um cavalo com cara de cachorro, quer dizer, algo um pouco maior em que a pessoa possa montar para se locomover. Isso é estranho, né? É esquisito assim a gente pensar dessa forma, mas é assim mesmo que acontece, tá? Eu não sei se é da época da maioria de vocês aqui, mas tinha um desenho animado que passava antes chamado O Fantástico Mundo de Bob. E ele era uma criança e as pessoas às vezes explicavam as coisas para ele ficava imaginando coisas meio absurdas, assim como essa foto. Mas é isso, quando a gente é criança a gente não tem muito conhecimento ainda e a gente vai meio que imaginando coisas absurdas para aprender de fato, tá? Então o primeiro passo é isso, gente, recebemos a informação e tentamos casar isso com algo que a gente já tem na nossa memória de longo prazo que já está armazenado. Então é fundamental fazer associações, atribuir significados a essas coisas, tá? Antes da gente seguir adiante, deixa eu só ver uma pergunta aqui.
O Ismael está perguntando se poderia considerar, por analogia, que se a memória de curto prazo seria a memória RAM e a memória de longo prazo seria salvar no HD. Seria mais ou menos algo parecido com isso, sim, tá, Ismael? Para esse caso, o computador é uma boa analogia, tá? Eu até liberei um vídeo tempos atrás aí falando que em um outro aspecto o computador não é uma boa analogia, mas para esse caso aqui específico é, porque a memória RAM de um computador, se você não salvar, se desligar o computador, aquilo vai embora. E a nossa memória de curto prazo e de trabalho é exatamente dessa forma, tá? Agora, beleza, isso é para a gente aprender algo inicialmente, gente. Agora, como é que a gente aprende algo definitivamente? Não adianta eu saber isso num primeiro momento, eu tenho que reter isso. Então, eu preciso de repetir o aprendizado. Não existe memória sem repetição, não existe aprendizado sem repetição. E aí isso é muito importante que fique claro para vocês desde o primeiro momento, porque às vezes as pessoas ficam tentando achar alguma fórmula mágica, né, para tentar estudar, ou melhor, aprender sem estudar, aprender sem de fato se dedicar. Isso não existe. O que existe são algumas técnicas para evitar o desperdício de tempo que você tem. Quer dizer, porque a gente vai ver que tem algumas técnicas que realmente não são muito adequadas. Mas é preciso repetir de alguma forma para que o conhecimento fique retido na sua memória de longo prazo, tá? Eu tô dando essa introdução, gente, porque isso é fundamental antes da gente chegar nas técnicas, tá? Depois a gente vai ter justamente que avaliar as técnicas à luz desses conhecimentos que eu tô passando para vocês aqui antes. Então, esquecer, gente, é algo absolutamente preciso e necessário. A gente acha ruim esquecer, mas se a gente não esquecesse, a gente ia ser absolutamente maluco. Né, a gente não conseguiria fazer as coisas do nosso dia a dia, a base do dia a dia, porque é muita informação, a gente é bombardeado com milhares de estímulos todos os dias. A gente precisa de esquecer, o nosso cérebro precisa de ter um critério para esquecer as coisas. Né? E qual que é uma boa... A gente tem que dar essa dica para o nosso cérebro, a gente tem que tentar dizer para ele o que a gente quer que ele esqueça e o que a gente quer que ele retenha. E a questão da aplicação, da associação mais a repetição é uma boa dica para o cérebro. Se eu leio algo e não faço nenhuma associação daquilo com algo que eu já tenho na minha cabeça, na minha memória, meu cérebro vai descartar aquilo. Não vai nem entrar na memória de curto prazo direito. Da mesma forma, por mais que eu aprenda isso, que entra na minha memória de curto prazo, mas se eu não repetir isso, se eu pego uma informação um dia e eu não repito isso mais, também o cérebro não vai dar bola. Ele é meio que uma coisa probabilística. Né? Se aquilo faz sentido para mim, se eu conseguir encaixar com algo que eu já sabia, o cérebro presta atenção. Senão ele descarta. Depois, se por acaso ele aprendeu aquilo no primeiro momento, mas eu não dei valor, não dei bola para aquilo ao longo do tempo, ele vai descartar também. Porque tem muita concorrência, tem um monte de coisa chegando dentro da nossa cabeça o tempo todo, e a gente precisa de dar essa dica. Tá? Basicamente, é isso que acontece. E é exatamente isso que está nesse esquema simplificado da memória que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá? Vou dar um exemplo extremo para vocês aqui, que é um número de telefone. Né? Se por acaso vocês me perguntarem qual o número de telefone é esse aí, amanhã ou depois de amanhã, eu vou saber responder para vocês sem problema, sem fazer esforço algum. Agora, se eu perguntar para qualquer um de vocês qual é esse telefone, se vocês não fizerem nenhum esforço para se lembrar dele, daqui a 5 minutos é provável que vocês não se lembrem deles mais. Se você não fizer esforço para memorizar. E por que é diferente para mim? Por que é diferente para você? Porque basicamente esse telefone aqui ele tem o código de área da minha cidade, que é 031, que é Belo Horizonte. Essa primeira parte aqui é 2106, que é a minha data de aniversário, 21 de junho. Tá chegando, inclusive, se alguém quiser mandar o presente, é muito bem-vindo, tá? E 30/4 é a data de aniversário do meu irmão. Né? Então, o que acontece? Esse novo conhecimento ele é composto de coisas que eu já sei e tenho muito bem gravadas na minha memória de longo prazo. Então, eu fiz a associação com isso. Então, eu consigo, como eu fiz essa associação e essa associação ela é relativamente forte, até amanhã ou até depois de amanhã é capaz de eu lembrar disso sem problemas. Daqui uma semana eu já não tenho certeza. Tá? Se eu não repetir,
se eu não passar por esse slide de novo, se eu não usar esse número de telefone, talvez daqui uma semana, talvez daqui a 2 semanas eu já comece a me embananar, porque eu já vou começar a falar assim, putz, mas eu coloquei, foi o meu ano de aniversário ou foi o meu mês e dia de aniversário? Eu coloquei, foi o aniversário do meu irmão ou da minha irmã, né? A coisa começa a ficar um pouco embananada. Então é preciso associar, que é fazer o que eu fiz, e também tentar reter por meio da repetição. O Paulo está preocupado aí a questão de que é preciso de muita associação para gravar tanta informação, mas isso aqui é um exemplo, eu estou dando um exemplo meio extremo e fora da curva, que é de memorização de número de telefone, tá, Paulo? Na prática, as informações que a gente armazena no dia a dia, elas fazem sentido, e a gente consegue armazená-las sem fazer esse esforço, tá? Somente, digamos, fazendo o esforço da compreensão. A gente consegue fazer essa conexão lá na nossa memória de uma maneira mais fácil, tá? Esse outro telefone, por exemplo, ele não tem nenhuma conexão comigo. Se por acaso vocês me perguntarem daqui 5 minutos, eu não vou saber qual que é ele. Então, existem diferenças aí, tá? Então, gente, para a gente encerrar essa parte introdutória, basicamente a gente tem a nossa aprendizagem tem 3 etapas. Tem a aquisição e entendimento inicial, que é quando você faz essa associação com algo que você já sabe. Depois você tem a retenção, que é quando você tem que fazer as repetições. E depois tem a questão da aplicação. Qual que é a diferença entre retenção e aplicação? Para a gente que vai fazer prova, gente, a aplicação é basicamente fazer a prova da forma correta. E por que existe diferença entre retenção e aplicação? Porque você pode adquirir inicialmente, você pode reter, mas na hora da prova você pode não conseguir aplicar, porque a prova te pediu de um jeito diferente, né, da forma como você sabia. Existe, grosso modo, né, falando de uma maneira grosseira aqui, existem três tipos de aplicações de informações na prova, né? Quando a prova pede a memorização simples, eu estou até usando o exemplo da língua portuguesa aqui para ficar claro para todo mundo, tá? Por exemplo, o que é memorização simples? É alguém me perguntar o que é um advérbio, a definição de um advérbio. Aí eu teria que memorizar a definição, que é essa aí, ó. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Raramente ele modifica um substantivo. Eu consigo decorar essa afirmação sem saber o que ela significa na prática. Eu consigo. Se eu repetir isso aqui 1 milhão de vezes, se eu tentar fazer associação com as palavras, eu vou conseguir. Mas se eu decorar, se eu não entender de fato o que é, eu vou conseguir resolver questões do tipo memorização simples, mas eu não vou conseguir resolver questões do tipo compreensão. Que é, por exemplo, qual que é a diferença entre um advérbio e um adjetivo? Pô, aí eu já tenho que saber claramente o que é um advérbio e o que é um adjetivo. E pior do que isso, eu não vou conseguir saber também, às vezes eu posso compreender, mas eu não consigo resolver questões do tipo aplicação, que é identifique o advérbio nessa frase rapidamente, né? Então são três estágios, 3 tipos de coisas que podem ser cobradas numa prova, e a gente tem que ser capaz, né, de saber que tipo de questão cai na nossa prova e ser capaz de responder a todas elas, tá bom? A Débora está comentando aqui que é o seguinte: acho que a primeira lição que estou tirando é de que todos podem conseguir e que o esquecimento é a forma como se esquece ou como se memoriza é comum a todos. Sim, exatamente. A maneira como a gente memoriza é comum a todos. Algumas pessoas têm mais disciplina, né, e mais conhecimento para aplicar do jeito certo e outras não. E é por isso que a gente tem essas diferenças, tá bom? Bom, a gente chegou aqui à lotação máxima da nossa sala, gente. Se vocês conhecerem alguém que está tentando entrar aí e não está conseguindo, vocês podem dar esse recado, por favor, tá? Que a gente tem realmente uma limitação. Mas vamos lá. Vamos falar das técnicas então, tá? Agora, objetivamente, daquilo que a gente se propôs a falar aqui nesse webinar. A gente tem, eu trouxe 5 técnicas para falar com vocês, tá? Uma chamada revisão ou repetição espaçada, na realidade é uma só, e na prática algumas pessoas chamam de revisão espaçada, outras chamam de repetição espaçada, que eu chamo de técnica mãe ou coringa. Ela sempre tem que ser aplicada, tá? Em conjunto com as outras. Essa técnica aqui, eu diria que ela é a técnica base, ela é muito importante, mas ela não funciona sozinha. Não dá para usar só a revisão espaçada sozinha, ela depende das outras. Dentro das que sobraram, que são 4, eu classifico 2 como melhores. Então eu tenho a primeira aqui, que é testes ou exercícios, também é uma só estou dando 2 nomes para a mesma coisa. E tem a outra que é fazer resumos, esquemas e tomar notas enquanto se estuda, tá?
E tem duas que eu julgo piores, que é basicamente grifar, né, sublinhar ou marcar com a caneta marca-texto, e fazer a releitura integral. O que é fazer a releitura integral? É você ler um texto hoje inteiro e daqui a pouco você relê o mesmo texto inteiro. E só seguindo nesse processo de reler sem fazer nada adicionalmente. Tá? Então, basicamente, essas são as 5 técnicas que nós vamos avaliar aqui. Eu vou mostrar por que eu acho algumas melhores e outras piores. De cara, existe uma regra geral que é essa aí, ó. Normalmente, o que gera mais processamento cerebral funciona melhor. Então é o seguinte, a nossa vida ela é meio ingrata, né? Da mesma forma que a gente não consegue, por exemplo, ir na academia e conseguir músculo sem se esforçar, é difícil também a gente aprender sem se esforçar. Então o que acontece? Dessas técnicas que eu mostrei para vocês, os exercícios e os resumos, eles geram mais processamento cerebral do que essas duas de baixo, do que simplesmente reler, do que simplesmente sublinhar. E é justamente por isso que elas funcionam melhor, tá? Basicamente essa é a lógica. Um outro ponto importante, nenhuma técnica ela é completamente inútil. O que importa é a relação custo-benefício. Então eu vou mostrar para vocês ou melhor, o que eu vou mostrar aqui não é que vocês precisam abandonar completamente a releitura, que vocês estão proibidos de marcar um texto, não é isso. Mas eu vou mostrar que a aplicação das outras técnicas tem uma melhor relação custo-benefício, tá? E um outro ponto importante, gente, que as conclusões dessa aula que eu estou dando aqui, elas não são coisas que eu tirei da minha cabeça, tá? Não inventei isso. São conclusões a partir da análise de centenas de estudos científicos, né, dessa área de aprendizagem e também da minha experiência, é claro, com alunos na prática. Então, mesclei esse meu estudo científico a respeito desse tema com a minha prática, né, cotidiana, diária, de lidar com pessoas que têm que aprender para fazer uma prova de conteúdo extenso, tá? O Marcos está perguntando sobre bibliografia. Marcos, tem muito artigo e artigo científico. Eu não sei se é exatamente isso que você está procurando, porque acho que aí vai dar muito trabalho, tá? Mas se depois for o caso, você me passa um e-mail e eu tento te passar. Mas não tem nenhuma leitura muito simples, não, tá? Se for do seu interesse, você me manda um e-mail e eu te passo. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Que prova vocês pretendem fazer? Eu queria que vocês escrevessem aí no chat, só para eu ter uma ideia do tipo de público que eu estou lidando aqui, tá? Então nós temos aí, tem gente mestrado, tem gente procurando fazer o PMP. PMP está dominando aqui, alguns para concurso, outros para analista de sistema, outros analista da Receita Federal, uma pessoa com concurso público de modo geral, gente certificação na área de BPM, CRC, TCU, gente aí na área, né, de doutorado também, TRF quarta região, cartórios, Prince2, beleza, tem muita prova diferente aí. E a outra questão é quando vocês pretendem fazer essa prova? Qual que é a ideia de horizonte de tempo, gente? Em quanto tempo? Em quantos meses? Bom, aí tá variando. Tem gente 2 semanas, gente em outubro, 1 ano, 1 mês, 3 meses. Não, legal. Tem gente com um horizonte aí um pouco maior, tem gente que já está um pouco em cima, tá? Beleza, gente. Valeu demais. Obrigado aí pelo retorno. É bom ter esse feedback. Então vamos lá, vamos falar das 5 técnicas agora, né? Primeiro eu vou falar da técnica mãe, que é a técnica coringa, que é a revisão espaçada, tá? Essa é uma técnica que tem muita informação a respeito, mas eu queria falar da base, tá? Eu não vou conseguir explicar os detalhes dela aqui, mas como é que funciona a revisão espaçada, gente? A revisão espaçada é basicamente para um assunto X, para um assunto qualquer determinado, você passar várias vezes por esse assunto. Vocês devem se lembrar que eu comentei que essa técnica não funciona sozinha. Então, revisão espaçada é a utilização das diversas outras técnicas que a gente viu de forma espaçada. Então, por exemplo, se no dia 1, vamos supor que seja hoje, por exemplo, eu leio sobre um assunto. No dia 2, que é amanhã, eu resumo esse assunto. No dia 10, que é daqui 10 dias, eu vou assistir uma aula sobre esse assunto. No dia 13, eu vou fazer exercício sobre esse mesmo assunto. Eu estou aplicando a repetição ou a revisão espaçada. Tá? Agora, não necessariamente, gente, eu preciso, digamos, de fazer, de usar
todas as técnicas junto com a revisão espaçada, né? Se eu, por exemplo, só leio um determinado texto e depois eu faço exercícios em alguns dias posteriores, eu estou fazendo revisão espaçada também. Então, basicamente, a lógica é essa. E o problema e a necessidade de usar a revisão espaçada, então, como eu já disse, ela é usada em conjunto com as outras, é o seguinte: apenas um contato com a informação ela é insuficiente. Tá? Não tem como, gente, a gente ver uma coisa uma vez, especialmente se aquilo é muito novo para a gente, e depois a gente nunca mais vê e achar que já aprendeu. Agora, ao longo aqui dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês quais técnicas podem ser melhor utilizadas em conjunto com a revisão espaçada também. Tá? Como eu disse, você não precisa estudar todas digamos, utilizar todas aquelas outras técnicas. Às vezes você pode escolher uma, duas ou três, e eu vou até falar do que eu chamo de tríade de sucesso, que é um conjunto de 3 técnicas usadas de forma conjunta aqui. Tá? Tem gente que está perguntando sobre como usar isso aqui com várias disciplinas. Aí, na verdade, eu vou até falar, não hoje a respeito disso, mas eu vou falar disso no curso Turbo Aprendizagem, depois para quem tiver interesse. A gente ainda tem algumas poucas vagas, que aí já é algo um pouco mais complexo, né? Se você tem uma disciplina só, beleza, você faz esse controle. Agora, pode ser que você esteja estudando para um concurso público, você tem que estudar matemática, português, direito constitucional, uma série de disciplinas. Dá para usar também a repetição espaçada, mas você tem que tomar um cuidado um pouco maior no planejamento, tá? E só adiantando, para não ficar sem resposta, o ideal, eu acho que eu já comentei isso em outros vídeos, quando você tem várias disciplinas, PMP, por exemplo, a gente tem uma disciplina só, que é gerenciamento de projetos. Mas se você tem um concurso com várias disciplinas, o ideal é que você intercale também as disciplinas. Tá? Você não estude só uma única disciplina por completo para depois começar a próxima e depois começar a próxima e assim sucessivamente. Tá? A Débora está dizendo o seguinte: professor, um ponto importante seria focar num primeiro momento na apreensão do conhecimento em si, para em seguida na memorização, ou isso acontece concomitantemente? Na verdade, isso vai acontecer de uma forma meio concomitante, tá, Débora? Agora, é claro, não dá para você memorizar o que você não entendeu. Então, num primeiro momento, você tem que entender, não tem jeito. Senão fica realmente complicado, tá? Então, além de um contato apenas não ser suficiente, gente, tem um outro ponto também que é importante. O estudo massificado, ou repetir várias vezes no mesmo dia, não resolve. É aquela história de estudar em véspera de prova. Isso funciona quando a gente está no colégio, quando a gente está na faculdade, que a gente tem uma prova curta. Porque aí, o que a gente faz? Na madrugada anterior à prova, a gente enfia a informação na nossa memória de curto prazo. Ela é de curto prazo. Ela, por algumas horas, você vai conseguir reter aquilo. Então, você fica estudando 10 horas seguidas antes da prova que vai acontecer no dia seguinte. Se a prova é de conteúdo curto, isso vai funcionar. Se é uma certificação, se é um concurso, se é o AB, se é Enem, não vai funcionar. Então a gente precisa despassar isso ao longo do tempo e é disso que trata a revisão espaçada, tá? Alguém está perguntando aí, acho que o Sebastião está perguntando sobre se esse esquema de estudo é o mesmo proposto pelo livro da Rita para PMP. Não, tá? Não estou dizendo que o esquema dela é errado, não, mas a Rita ela não cita isso aqui diretamente no livro dela, não, tá? E aí, o problema realmente, né, de a gente fazer esse estudo de curto prazo é porque a gente é enganado, né? Ao longo da nossa vida, a gente acha que está se dando bem fazendo dessa forma, porque na escola dá para fazer assim. Mas na hora que a gente pega provas complicadas, realmente, a coisa vai ficar meio bem difícil, tá? Então é isso, gente. Tem um ponto que tem uma dúvida comum de quanto em quanto tempo eu tenho que espaçar, mas na verdade, para falar a respeito disso, eu tenho que explicar uma série de outras coisas e realmente não é o nosso objetivo aqui hoje. Eu quero dar uma passada geral pelas técnicas e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: revisão espaçada é importante, tá? Tenham ela no radar de vocês. Voltando aqui, agora a gente tem as melhores e as piores daquelas que sobraram, né? Eu vou começar pelas piores, tá? Comentar com vocês por aquelas que eu julgo as piores. Não significa que são inúteis, mas tem uma relação custo-benefício pior. Vamos lá, falar de sublinhar e marcar e depois da releitura integral, tá bom?
A Kelly está perguntando sobre técnicas de concentração. Existe sim, tá, Kelly? Nós não vamos falar a respeito disso especificamente hoje aqui nessa aula, mas depois, na hora que eu for falar um pouco a respeito do curso, você vai ver que existem algumas técnicas também para concentração, que é um pouco diferente de técnica para retenção. Então, olha só, gente, sublinhar, marcar é o que está exposto nessa figura aí. Tanto colocar ali debaixo, né, do texto, igual está aqui à esquerda, quanto a gente marcar com uma caneta marca-texto em cima de um livro, aquela caneta semi-transparente, né? Nós estamos falando da mesma coisa, mas eu não estou falando aqui de anotar, é só marcação pura e simples. Quem lê livro hoje no Kindle, ou no iPad, né, ou no iPhone, no smartphone, quem usa o Kindle, já deve ter visto que tem uma forma de você marcar com o dedo também, sem caneta. Aquilo também é considerado sublinhar ou marcar. O Altieri está perguntando sobre flashcard, a gente vai falar depois a respeito deles, tá? Num outro momento, tá? São uma boa técnica, sim. O problema do sublinhar e marcar, gente, é que normalmente, ou muitas vezes, o que acontece é isso aí, né? Um problema comum nessa estratégia ao invés de marcar aquilo que é o mais importante, a galera simplesmente colore o livro inteiro, né? Você abre livros e livros e só tem amarelo, só tem azul, só tem verde. E aí o motivo de sublinhar e marcar ele fica um pouco perdido, né? E eu vou mostrar para vocês alguns experimentos que foram feitos aqui com alguns alunos na vida real mesmo, para vocês entenderem por que ela não é uma técnica tão boa assim também, tá? Foi feito o experimento seguinte, foi pedido para algumas pessoas, 3 grupos de pessoas, de alunos, estudarem um capítulo de um livro. O grupo 1 só leu o livro, ele foi orientado só para ler. O grupo 2 leu e marcou, então ele usou a canetinha marca-texto lá. E o grupo 3 não leu o livro, não leu o texto inteiro, ele só leu as marcações que uma outra pessoa fez para ele, tá? Depois, eles fizeram isso por 1 hora, e depois de 1 semana, eles fizeram uma prova de 54 questões. E eu estou dizendo aqui que essas questões eram fatuais, isso estava claro no estudo também. Né? O que é uma questão fatual? É aquela que testa só a memorização de fatos, não testa a compreensão. Vocês devem se lembrar, quando eu falei de aplicação, né? Eu comentei com vocês, só voltar na figurinha para ficar claro, quando eu falei de aplicação, a gente tinha a memorização simples, a compreensão e essa aplicação em situação prática, tá? As questões que foram apresentadas para essas pessoas foram só essas aqui de memorização simples, tá? Só para ficar claro o resultado. E aí o que aconteceu, gente? Depois, na hora que foi se avaliar os resultados dos 2 grupos, dos 3 grupos, não houve nenhuma melhoria. Quer dizer, o grupo 2 que leu e marcou e o grupo 3 que só leu as marcações não saiu melhor que o grupo 1. O grupo 3 era até esperado, né? Porque o cara ler só as marcações fica algo meio complicado. Mas o grupo 2, ele leu e marcou. Então, talvez a gente pudesse achar, pô, o cara deveria ter se dado melhor do que aquele cara que só leu. E o estudo mostrou que isso, na verdade, não aconteceu. Ficou todo mundo no mesmo barco ali. E por quê, gente? Na realidade, o pessoal foi fazer uma análise mais aprofundada desse caso específico. Aí eles pegaram as provas, pegaram pessoa por pessoa, e aí pegaram a prova daquela pessoa e as anotações, ou melhor, as anotações não, os grifos que aquela pessoa tinha feito. E começaram a analisar e perceberam que é o seguinte, nas questões da prova em que houve marcação para aquela pessoa, a taxa de acerto de quem grifou foi maior do que a média. Então vamos supor que uma pessoa, vamos pegar um caso específico para facilitar o entendimento. O Joãozinho ele fez uma prova de 54 questões, e dessas 54 questões, no estudo prévio, para 30 dessas 54, ele marcou coisas lá no seu texto. Tá? Ele deu a sorte, ou ele conseguiu de fato, percebeu o que era mais importante, o que ia cair na prova, ele conseguiu marcar. Para essas questões que ele tinha marcado algo, a taxa de acerto dele foi maior. Mas, por outro lado, nas questões em que não houve marcação, em que ele não percebeu que ia cair antes, a taxa de acerto foi menor. Então, uma coisa compensou outra. Quer dizer, a pessoa acertava mais aquilo que ela tinha marcado previamente, mas acertava menos aquilo que ela não tinha marcado previamente. Tá? E é bom que a gente entenda o seguinte, essas questões são de memorização. Então, na verdade, se percebeu esse padrão só para questões mais simples. Questão de memorização, gente, uma outra forma de vocês entenderem isso é o seguinte, é aquela questão que se você tiver o livro com você do seu lado ali, você fecha a prova. Ela não tem nenhuma interpretação, é basicamente você localizar a informação e jogar na prova e acertar a questão. Tá? Então, uma coisa compensou a outra, o resultado final desse estudo é que, na prática, não compensou muito, não houve melhoria.
Aí o pessoal fez um segundo experimento, para tentar testar agora a questão da compreensão também, não só na parte fatual. E esse segundo experimento foi parecido, mas ele foi ligeiramente diferente. No grupo 1, as pessoas leram e grifaram. E depois de 7 dias, ela revisou o texto grifado. Tá? No grupo 2, as pessoas leram e grifaram. Agora, depois de 7 dias, ela revisou um texto não grifado. Foi dado um texto novo para ela. E no grupo 3, ela leu sem grifar. E claro, como ela leu sem grifar, depois de 7 dias, ela também revisou um texto não grifado. Tá? Então nós temos aqui 3 grupos, e desses 3 grupos, um deles revisou o texto grifado e 2 revisaram textos não grifados. E aí eles fizeram uma prova de 40 questões depois de uma semana. Então, dia 1 aqui, dia 7 aqui, dia 14, 7 dias depois dessa revisão aqui. Dessas 40 questões, 20 eram fatuais, que era aquela só de memorização, e 20 de compreensão mais aprofundada, que envolvia realmente o entendimento daquilo que estava ali. E aí o resultado foi o seguinte, de novo, o desempenho foi igual nas fatuais, não foi melhor nem pior, o grifar ou não grifar. Só que nas de compreensão, por incrível que pareça, as pessoas que estudaram o texto grifado, elas tiveram um resultado pior. Então, é claro que isso aqui não dá para dizer que sempre vai acontecer, mas nesse estudo isso aconteceu. E o que os pesquisadores entenderam? Que as pessoas, ao ficarem muito focadas em grifar, elas perderam um sentido maior do texto, do entendimento mais global do texto. Né? E isso acabou prejudicando, quer dizer, sublinhar foi algo que, no fim das contas, piorou o desempenho e não melhorou o desempenho dessas pessoas. Tá? Vamos falar então da conclusão geral a que a gente chegou aqui, falar das vantagens e desvantagens dessa técnica. Nas vantagens, primeiro, ela é muito fácil de usar. Segundo, ela é popular, né? Muita gente usa, quase todo mundo usa. Eu uso, parei de usar agora, na realidade eu uso ainda para um outro fim, que é quando eu quero marcar alguma coisa para que eu revisar depois para gravar um vídeo, para preparar uma aula, alguma coisa assim. Mas grifar para aprender melhor, para reter melhor, eu não faço mais, mas muita gente faz. Não requer treino e também não exige nenhum tempo adicional a princípio, porque enquanto a pessoa está ali estudando, ela está grifando, ela simplesmente vai marcando aquelas partes que ela julga que são mais importantes. Agora, quais são as desvantagens, né, disso? Primeiro, as pessoas, quando elas estão lendo um texto pela primeira vez, gente, o grande problema é que as pessoas não sabem o que marcar. Elas não sabem exatamente o que é mais importante, o que é menos importante, se ela desconhece aquele assunto. Se ela já conhece, até tudo bem. Então, entrar numa área completamente virgem e tentar adivinhar o que é mais, o que é menos importante é um troço meio complicado. Segundo, muita gente, aí não é todo mundo, acaba marcando em excesso. E aí você também perderia aquela vantagem de destaque. Terceiro, ela ajuda mais a memorização fatual e menos na compreensão, como a gente acabou de ver. Tá? E quarto, acaba passando uma falsa sensação de melhoria, do tipo, eu estou fazendo algo além de ler, então eu estou mandando bem. Então tem que tomar cuidado com essa técnica, tá? Não estou dizendo, gente, que vocês estão proibidos de grifar, mas não pode focar só nisso. Esse problema que aconteceu da pessoa ter uma piora nas questões de compreensão é porque elas só grifaram. Então, se você grifa e usa outras técnicas, não necessariamente isso vai acontecer, tá? Mas se basear somente em sublinhar, marcar, realmente não é uma boa. Como é que a gente poderia melhorar um pouquinho isso, né? Poderia ser melhor se a marcação for feita depois que a gente lê uma primeira vez, né? Agora, o problema é que nesse caso, os resumos ou os esquemas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles são melhores. Dado que eu vou ter que ler mais de uma vez mesmo, talvez seja mais fácil ou melhor eu caminhar um pouco mais lentamente na leitura e já ir fazendo os resumos ou esquemas, tá? Então essa é a primeira técnica. A segunda técnica que eu também coloco no rol aí das piores é a releitura integral. O que é a releitura integral, gente? Basicamente é eu ler um texto hoje para uma prova e depois, daqui a algum tempo, ler de novo esse texto inteirinho. Tá? E assim sucessivamente. Posso fazer isso 2 ou mais vezes. O que os estudos mostraram? Que eles até aumentam a capacidade de retenção, sim. Agora, se e somente se as questões também são mais voltadas para a memorização simples e se for feito de forma espaçada. Tem que usar junto com a revisão espaçada. Não adianta ler 10 horas num único dia na véspera da prova. Tá?
É, agora, qual que é o problema? É uma atividade que não necessariamente gera muito processamento de informação no seu cérebro. Quando eu falo que não gera muito, é comparado com outras técnicas, tá? Gera menos do que quando você lê resumindo ou menos quando você faz exercícios, por exemplo, tá? É, e ela também, reler, gente, não garante compreensão adicional. Se uma pessoa não entender um texto num primeiro momento, reler esse texto simplesmente não vai melhorar a sua compreensão em muitos casos. Porque às vezes o motivo pelo qual você não teve a compreensão não teve a ver com o fato de ler uma ou duas vezes. Você pode ter tido, por exemplo, um problema de espaço na sua memória de trabalho, que é pequeno. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Vamos supor que vocês tenham que fazer essa multiplicação aqui, ó, 7.379 vezes 9.873. Fazer essa multiplicação de cabeça, eu diria que isso é impossível para a maior parte dos seres humanos. Eu não consigo fazer. Eu tenho que aplicar aquela técnica aqui no papel, né, fazer diversas multiplicações e somar depois. E por que a gente não consegue fazer? Porque falta espaço na memória de trabalho. A nossa memória de curto prazo ou memória de trabalho é muito pequena. Ela é muito limitada. Então, da mesma forma que falta espaço na memória de trabalho para fazer essa conta, e isso fica muito claro quando eu peço para você fazer essa conta de cabeça, a mesma coisa às vezes acontece, gente, quando a gente está lendo um texto com alta densidade de informação. O que é um texto com alta densidade de informação? É um texto que em uma página tem milhares, eu não vou dizer, mas tem dezenas de informações importantes. Se você lê, por exemplo, um artigo científico, ou uma lei, quem está fazendo concurso, ou PMBOK, para quem está estudando para o PMP, vocês vão reparar que existe muita, mas muita informação por metro quadrado ali, por centímetro quadrado. A densidade é muito grande. Quando eu estava lendo esses artigos científicos aqui, se eu não colocasse no papel, se eu não tomasse nota, se eu ficasse simplesmente lendo, eu não conseguiria entender aquela história de grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 1, ele só leu e depois ele releu. O grupo 2, o cara leu e grifou e depois, sabe, é impossível a gente só lendo e armazenando essas coisas na nossa cabeça e fazendo associações com aquilo que a gente já sabia. Então a única forma é a gente passar para a próxima técnica, que é começar a tomar nota, reler só. Às vezes a pessoa relê por causa disso, né? Ela leu uma vez, não entendeu. Aí leu uma segunda vez, continua não entendendo, porque o problema é falta de espaço na memória de trabalho. E aí o Robson está perguntando assim, como expandir a nossa memória de trabalho? Infelizmente não dá, Robson. Isso aí eu já li alguns estudos a respeito. Todo mundo tem uma memória de curto prazo pequena. E nós, por outro lado, nós temos uma memória de longo prazo gigantesca, infinita praticamente. Então, o que a gente tem é que otimizar para fazer com que a gente passe bem por esse funil, né? A gente jogue pouca coisa ali na nossa memória de curto prazo e vá jogando isso aos pouquinhos para a memória de longo prazo, porque lá na de longo prazo cabe muito. Lá você pode enfiar coisa à vontade, mas deixa que você enfie do jeito certo, vamos dizer assim, tá? Então, voltando àquele nosso esquema simplificado da memória, né, gente? Essa memória de trabalho de curto prazo aqui, ela é muito pequena. Então, às vezes, ao ler um texto que é muito complicado, que está aqui nesse ambiente, a gente tem uma espécie de overflow, né, uma sobrecarga muito grande de informação e a gente acaba não conseguindo sequer entender. Né? Não é nenhuma questão de esquecer, a gente sequer entende aquele texto. Tá? Que esse é um ponto importante. Além do que, né, gente, a releitura integral ela gasta muito tempo. A gente tem que reler tudo. Pensa em quem está fazendo concurso público com várias disciplinas, por exemplo, é muito tempo. Você ficar lendo várias disciplinas várias vezes, é um troço meio complicado. Tá? Bom, vamos dar uma passada então nas vantagens e desvantagens, né? Então, como eu estava dizendo, a releitura ela é popular, ela não requer treino. Se for espaçada, ela até ajuda na retenção da parte mais factual. Agora, ela apresenta também algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? Ela leva muito tempo você reler tudo quando você está fazendo, por exemplo, um concurso público com várias disciplinas, né? Ou mesmo uma certificação com um conteúdo muito extenso. Existem formas mais eficientes. Tem um processamento baixo, tá, gente? Se a gente for também comparar com o processamento de outras técnicas, como a questão dos resumos. Então essa é uma desvantagem, porque vocês já viram que quanto maior o processamento, maior é a retenção, e não garante a melhoria na compreensão, como a gente já viu também nos resultados dos estudos. Tá? Então tem esses
três problemas, essas três desvantagens, por isso ela é uma técnica menos recomendada também, tá? Vamos falar das melhores técnicas agora, tá? Das duas que eu considero as melhores junto com a revisão espaçada, que são fazer os resumos, esquemas, as notas e também fazer os testes e os exercícios, tá? Resumo, esquema, nota, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser as notas da forma como você faz aí, do seu jeito pessoal. Agora, existem algumas técnicas mais avançadas, digamos assim, né? Tem uma que eu particularmente gosto muito, é a que eu mais gosto atualmente, que é essa chamada Cornell Notes. Não vou entrar nos detalhes dela aqui hoje. E tem também os mapas mentais. Os mapas mentais também são uma técnica bastante poderosa. O problema é que ela é uma técnica difícil de aprender, né? De aprender a fazer do jeito certo. Fazer mapa mental do jeito errado é fácil. Agora, fazer do jeito certo requer um certo treinamento. Não é um troço muito simples de conseguir, não. O Cornell Notes eu acho ele mais fácil, mais simples para começar. Mas o fato... A questão fundamental aqui é que qualquer técnica funciona, tá, gente? A questão aqui, o problema não é usar técnica A ou técnica B. Qualquer forma de resumir, de esquema ou de tomar notas é simples, tá? É simples não, desculpa. É proveitoso para que o seu aprendizado melhore, tá? O César está perguntando dizendo que tem gente querendo entrar, que está dando sala cheia. Realmente tá com isso, tá, César? Eu não sei se está aparecendo para você. Se aparecer para você, basta você marcar na caixinha e não aparecer novamente, mas eu acho que está aparecendo só para mim aqui, tá? Tem muita gente realmente tentando entrar a todo momento. Mas infelizmente não dá para a gente receber mais gente hoje. Depois a gente vê se consegue disponibilizar a gravação para todo mundo. Bom, vamos em frente então. Os bons resumos, então, por que essa técnica é legal, né, gente? Bons resumos, ou bons esquemas, ou boas notas, elas capturam a essência daquilo que é importante num texto ou numa aula, ela exclui as coisas que são repetitivas, diminui a quantidade de informação que a gente tem que reter. Tá? Então, só essas três coisas aqui já seriam bem legais. Né? Por quê? Porque ao diminuir a quantidade de informação que eu tenho que revisar posteriormente, eu já ganho muito tempo. E eu já consigo, digamos, otimizar, né, o meu tempo de estudo. Tá? Então, a grande vantagem, ou a primeira grande vantagem dos resumos é isso, é conseguir diminuir a quantidade de informação. Agora, além disso, gera processamento alto de informação no cérebro. E por que gera, né, gente? Porque ao resumir eu tenho que pensar a respeito daquilo, eu tenho que analisar, eu tenho que pensar no significado das coisas. É muito mais ativo do que simplesmente eu ler, ou do que simplesmente eu grifar, tá? O ato de anotar também faz com que a gente não tenha problemas com memória de trabalho, que era aquele ponto que a gente mencionou agora há pouco. Se você está anotando, você consegue economizar espaço na sua memória de trabalho que você está vendo. Por isso que eu mostro as coisas para vocês aqui também. Se eu estivesse só falando, essa apresentação aqui, como é uma apresentação com alta densidade de informação, seria meio complicado ser só de áudio essa aqui, tá? Porque vocês teriam uma sobrecarga de informação no cérebro de vocês. Ao anotar, fica visual, vocês conseguem diminuir esse problema. Além disso, os bons resumos, esquemas, as notas, por aquele primeiro fato, né, de resumir as informações, vão te poupar um tempo valioso nas revisões. Então, esse é um outro ponto importante também. Tá? O Sebastião está perguntando se é melhor ler resumido ou ler e depois resumir. Na verdade, as pesquisas tentaram checar isso aí, não se chegou a nenhuma conclusão, tá, Sebastião? Do tipo, uma coisa é melhor do que a outra. Há vantagens e desvantagens nas duas abordagens. Eu, particularmente, prefiro ler resumindo, tá? Porque eu acho que fica difícil você conseguir captar todos os detalhes importantes depois. Mas, por outro lado, resumir depois que você leu, o processamento é maior. Mas eu prefiro ler enquanto eu resumo. Agora, uma outra dúvida comum é a seguinte: eu posso usar o resumo dos outros? Aí já é uma outra história, né?
E aí a recomendação é que a gente não faça isso, preferencialmente, tá? Por quê? Primeiro, porque ao fazer isso a gente perde essa questão do processamento. Então a gente vai estar perdendo aquilo que a gente seria ajudado na fase da aquisição da informação. E segundo, gente, porque resumo é uma coisa muito pessoal. Eu resumo algo por quê? Porque eu tiro, digamos, do texto mais global, coisa que eu já sei de cor e salteado. Então, às vezes, o que eu já sei de cor e salteado não é a mesma coisa que você sabe de cor e salteado e que uma outra pessoa sabe de cor e salteado. Tá? Esse é o grande problema. Então, a ideia é que, não estou dizendo que é proibido ler resumo dos outros, mas o benefício que você vai ter, ele realmente ele é menor quando você está lendo um resumo de uma outra pessoa. Tá? O Wesley está comentando que um bom exemplo para aprender, memorizar, é fazer a cola. Isso é engraçado, mas é verdade. Quando você faz a cola, né, não necessariamente você precisa usar a cola, mas o ato de fazer a cola, você está anotando, você está realmente tentando resumir ao máximo a informação. Né? Acaba isso gerando um efeito positivo para você. Bom, então vamos falar das vantagens, né, dos resumos, esquemas e as notas. Primeiro, porque melhora o entendimento inicial, que é aquela primeira fase da aprendizagem, né, porque a gente não vai ter problema com a memória de trabalho, a gente vai pensar mais a respeito do que está acontecendo, vai conseguir estabelecer relações mais facilmente. Segundo, porque depois, na hora das revisões, é muito mais fácil revisar um resumo do que o conteúdo inteiro. E terceiro, porque requer processamento do cérebro, um alto processamento do cérebro, isso é bom também. E depois porque melhora a sua compreensão. Né? Isso aqui parece que é a mesma coisa, né, gente? Mas melhorar o entendimento inicial tem a ver com a primeira etapa do aprendizado, que a gente viu naquela figurinha aqui. Ó. Vamos só voltar para ficar claro para vocês. Melhorar a compreensão inicial tem a ver com... desculpa, não é essa figura, não. Tem a ver com essa etapa aqui. Ó. Agora, melhorar a compreensão tem a ver com melhorar a compreensão na hora da aplicação. Tá? Então, os resumos ajudam aqui, vão ajudar aqui também, depois na hora da revisão, e vão ajudar aqui também, porque vão melhorar a compreensão. Vamos voltar lá para onde a gente estava, né? Era esse o slide. Uma outra desvantagem, ou melhor, a primeira desvantagem, desculpe, é que ela requer alguma habilidade. Então, resumir, claro que algumas pessoas resumem melhor ou resumem pior, mas para resumir com mais qualidade, você precisa aprender a fazer bons resumos. Igual eu falei, mapa mental é uma boa forma de resumir informação, mas você tem que aprender a fazer mapa mental. Né? Se você não souber fazer, você vai acabar fazendo de um jeito que não é o melhor. E uma outra coisa é que ela é aparentemente demorada. Agora, eu questiono essa desvantagem que é colocada, eu acho até que ela não existe, porque pode ser mais demorado na hora do primeiro estudo, mas depois, na hora de revisar, você vai ganhar muito mais tempo. Tá? Então, se a gente tiver uma visão de curto prazo só, vai ser mais demorado, mas se a gente tiver a visão que a gente está estudando aí por vários meses e que a gente vai poder aproveitar esse resumo depois, eu já não concordo com essa afirmação. Tá? O Silvio disse o seguinte: como eu estudo lendo fichas de determinado conteúdo, eu posso ler a ficha e criar uma pergunta e tentar respondê-la? Sem dúvida, Silvio. Aí você já está usando a outra técnica, que é a técnica do exercício. Tá? Porque ao criar uma pergunta e depois você tentar responder, você está fazendo algo que é melhor ainda do que a questão do resumo, que é tentar recuperar de forma ativa a informação, que é o exercício. Tá? É justamente a nossa próxima técnica, são os testes de exercício. Isso é similar ao flashcard, que alguém perguntou agora há pouco. Tá? Então, você fazer uma ficha e tentar responder é um exercício que é o próprio flashcard. E se enquadram nessa categoria aqui, né, gente, de testes e exercícios. Exercícios dos seus livros, simulados, provas antigas, quando é possível, né, no caso de concurso público, por exemplo, de OAB, isso é disponível, né, Enem também isso é disponível, no caso da certificação PMP já não é. Flashcard também é um tipo de exercício, conforme a gente acabou de dizer e o Silvio comentou aí, tá? E qualquer coisa que você se force a responder. Essa é a nossa quarta técnica de estudos, tá? E aí, fazendo já uma relação, um bate-bola direto com as etapas da aprendizagem em relação a essa quarta técnica, além da revisão espaçada, que seria uma quinta, por que ela é boa, gente? Ela é muito boa. Primeiro, ela ajuda na retenção.
Fazer exercício é até melhor do que revisar os seus resumos, tá? Para reter. Porque ao fazer exercício, você está ativamente processando o seu cérebro, mais do que ler resumo. Na hora de criar o resumo, você está processando muito. Na hora de revisar o resumo, nem tanto. Ao fazer exercício, você está revisando, você está processando muito o seu cérebro. Então, o exercício ajuda muito na retenção. Além disso, ele é a única forma de você testar a aplicação mesmo, de verdade. Porque às vezes você pode saber tudo de teoria, né? Tá tudo entendido, tudo retido, mas chega na hora da prova você não está sabendo responder aquele tipo de questão, né? No caso do PMP tem a questão situacional, no caso de outras provas também tem as questões mais cabeludas. Então, somente fazendo exercícios similares aos da prova você vai conseguir testar a aplicação. E eles também te ajudam a entender. Tem gente que às vezes tem dificuldade. Como que ele me ajuda a entender? Eu não tenho que estudar primeiro antes de fazer o exercício? Tem. Você não deve fazer exercício sem saber nada a respeito daquele tema, porque eu acho que é uma perda de tempo. Agora, vamos supor que você estudou inicialmente, você reteve, fez resumo, etc. Mas aí você vai fazer exercício e você começa a errar uma determinada área do conhecimento. O que você vai fazer? Você vai voltar na matéria para entender melhor. Então, o exercício também te ajuda nesse seu entendimento inicial. Tá? Tem essa outra vantagem também. Então, falando das vantagens e desvantagens, são muito grandes as vantagens. Ajudam na aplicação, conforme eu já disse, ajudam na retenção e ajudam no entendimento. Agora, desvantagens. Primeiro, eu não acho uma boa usar antes da aquisição do conhecimento, antes de você entender. Né? Um outro ponto, nem sempre há disponibilidade de exercício na quantidade que a gente precisa. Né? Para algumas áreas existe o exercício em abundância, às vezes não existe. E terceiro, que a gente tem que tomar cuidado com as questões viciadas, especialmente quando não há muita abundância. Se a gente ficar estudando só por exercício, a gente vai acabar viciando aquelas questões, perder aquelas questões. Porque a gente vai começar a acertar não porque a gente está sabendo a matéria, mas por outro motivo. Pelo fato de que a gente decorou aquelas questões, ou decorou, especialmente quando é de múltipla escolha, né, você decora qual que é a letra correta. Tá? Então, mas de modo geral, as vantagens superam em muito as desvantagens, e essas desvantagens aqui elas são maiores quando a gente tem um número limitado de exercícios. Tá? O Marcos está perguntando o que é um flashcard. O flashcard é basicamente um cartão mesmo, em que você coloca a pergunta de um lado, ou um conceito de um lado e a definição do outro. E você vai se exercitando, você tenta adivinhar ou saber o que é aquele conteúdo ali. Tá? Então, resumindo, gente, eu falei rapidamente aqui dessas 5 técnicas, eu falei que eu ia falar sobre as melhores e as piores técnicas. As melhores são essas 3 aí. Revisão espaçada, junto com os resumos, esquemas, as notas, juntos com os testes e os exercícios. As piores ou menos recomendadas são o sublinhar, marcar e a releitura integral, tá? Não quer dizer que elas estão proibidas não, tá, gente? Às vezes, um assunto que a gente realmente está deixando a desejar, você vai ter que reler ele integralmente. Tem gente que às vezes já tem o hábito de marcar, isso não é proibido. Agora, o que é bom é que vocês prestem atenção que é isso aqui realmente que faz um aprendizado mais eficiente, mais eficaz, tá ok? Bom, algumas dúvidas talvez. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir? Beleza, ok, só para confirmar mesmo, fiquei muito tempo sem perguntas aqui. Algumas dúvidas talvez vocês ainda tenham, gente, eu não vou conseguir passar por todas elas aqui, a gente já está com 1 hora e pouquinho de aula, mas que são dúvidas importantes também, né? Que primeiro, como usar a revisão espaçada na prática, de quanto em quanto tempo eu devo revisar? Tem uma forma da gente calcular isso. Como organizar as leituras, as revisões, os exercícios no meu calendário de estudos, que acaba sendo muita coisa. Também tem uma técnica para a gente fazer isso. Qual que é a melhor forma de resumir? Existe uma forma mais adequada de ler um texto? Como manter a concentração na hora dos estudos? Como memorizar dados arbitrários? Dados arbitrários são aqueles dados que é impossível entender o dado. Por exemplo, você tem os ossos do corpo humano. Não tem como você entender a listagem dos ossos do corpo humano. Porque na prática ele tem nomes que foram dados arbitrariamente ao longo dos anos aí. Então a gente precisa de algumas técnicas específicas para isso também, tá? Eu já vou responder, tentar passar pelas dúvidas de vocês aqui. Então quem tiver dúvida pode ir colocando, gente. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui
passando uma por uma e tentando esclarecer o máximo que eu conseguir, então vocês fiquem à vontade. Mas eu queria pedir licença para vocês agora, só para que quem tiver interesse em ter essas dúvidas que eu coloquei na tela e outras esclarecidas, eu quero falar um pouquinho do meu programa, do meu treinamento, que vai começar na semana que vem, a partir da terça-feira. Já estamos próximos, já estamos com muito poucas vagas, porque eu estou fazendo uma turma pequena de forma proposital, que é o Turbo Aprendizagem, que é uma metodologia de estudos para quem vai fazer provas de conteúdo extenso, conforme eu já disse, tá? Serve para certificação PMP, serve para concursos públicos, serve para OAB, serve para Enem, serve para qualquer coisa que vocês queiram estudar, tá? Agora, ela é predominantemente utilizada para provas. Serve para aprender para quem não quer fazer prova também, mas o nosso foco vai ser maior para quem quer fazer prova de conteúdo extenso. E ela pode ser usada por quem ainda não começou a estudar para essas provas ou por quem já começou e quer melhorar os seus resultados, tá? Para essas duas possibilidades aí. O objetivo é um só: aumentar consideravelmente a sua chance de aprovação. Não quero ficar cuspindo teoria, falando coisas que vocês não vão usar, tá? A gente quer usar uma abordagem prática e ensinar para vocês coisas que vocês vão usar na prática. Hoje, por exemplo, aqui nessa aula, apesar de eu ter que passar por alguma coisa teórica, não dá para fugir disso, né? Eu tenho que falar um pouquinho de teoria. Vocês já vão sair daqui sabendo que existem 3 técnicas que são as melhores e tem 2 que são piores. E certamente isso vai mudar o jeito de estudar de vocês. O que eu quero com a Turbo Aprendizagem é, ao final de cada aula, vocês saírem com pelo menos um hábito modificado, para que ao final das 5 aulas ou até antes disso, vocês realmente já consigam estar estudando muito melhor do que hoje, do que o que vocês conseguem hoje. É um processo contínuo, tá? São 5 módulos ao vivo, a gente vai usar essa mesma ferramenta que a gente está usando aqui, só que com uma quantidade menor de pessoas. O módulo 1, a gente vai falar de turbo aprendizagem e memória. A Débora está dizendo que está sem áudio para ela. Tá com mais alguém, gente? Alguém mais com problema de áudio aí? Não, voltou. Eu acho que deve ter sido local seu. Então, o primeiro módulo a gente vai falar da introdução da metodologia e também de memória. Eu vou falar um pouco do que eu já falei aqui, só que de uma forma mais aprofundada, tá? Então, primeiro, uma visão geral da metodologia, o uso do que eu chamo a tríade do sucesso, que é o conjunto dessas 3 técnicas, né? A revisão espaçada, os resumos e também o uso dos exercícios. Vamos falar de forma detalhada do funcionamento da memória, mais do que a gente falou hoje, coisas que são importantes para vocês aplicarem na prática. Vou falar sobre a curva do esquecimento. A gente esquece num padrão já determinado pela pesquisa científica, né? A gente, quer dizer, depois de uma primeira leitura de um material completamente novo, a gente tem que revisar mais rápido, porque a gente esquece muito rápido no começo. Mas a partir do momento em que a gente vai revisando, a gente já pode ficar mais tempo sem estudar. Eu vou mostrar para vocês claramente quais são esses tempos, tá? Que na prática é a base para a gente usar a revisão espaçada, tá? E o resultado, ao sair dessa aula, é que você aprenda a usar as 3 técnicas aí da tríade de forma conjunta, organizada e eficiente, tá? Nosso módulo 2, a gente vai falar de estudo, de leitura produtiva e das técnicas de anotações e resumo. Vocês devem se lembrar que eu falei que resumo é ótimo, mas é preciso saber resumir, senão a gente acaba tendo dificuldade realmente de aplicar. Então eu vou falar sobre as etapas de uma leitura ou de como assistir uma aula de forma produtiva. Vou falar da melhor técnica de resumo para começar, para quem tem dificuldade de resumir. Não acho que o mapa mental é uma técnica para começar de cara, porque ela é mais difícil, tá? Então tem uma outra técnica que eu gosto muito, chamada Cornell Notes. Eu uso ela mais na prática hoje. Eu acho que ela é de uso mais geral, tá? Depois eu vou falar um pouco a respeito de como usar os mapas mentais e outras técnicas de anotação também, como os quadros sinóticos e algumas outras. E vou falar sobre grifos turbinados. O que é um grifo turbinado? É como você, ao invés de simplesmente grifar, que a gente viu que não funciona muito, mas se de repente também você não quiser fazer uma outra folha de papel, você começar um resumo à parte, você grifar e fazer algumas anotações no próprio livro. Só que existe uma técnica de fazer isso, existe uma maneira de fazer isso. E o que eu queria era mostrar para vocês como utilizar essa técnica na prática. Tá? Uma forma organizada de você tomar notas no próprio livro que você está estudando, tá? De repente pode também economizar algum tempo. Nem sempre é a melhor forma, tá, gente? Mas em alguns casos é. O resultado dessa aula, então, é você sair sabendo fazer resumos, esquemas, anotações de forma rápida e eficiente.
O módulo 3, a gente vai falar de organização do tempo e planejamento de estudos, tá? Então, na prática, o que a gente vai mostrar como organizar o seu tempo de estudos, como achar tempo para estudar, como organizar as disciplinas dentro do seu tempo. Aí vem a dúvida de algumas pessoas que têm que estudar para concurso e têm que estudar várias disciplinas, né? Tem que estudar matemática, português, direito constitucional. Então, existe uma maneira de organizar isso também. Como criar uma rotina de estudos, a gente vai ver que isso é fundamental para a disciplina, tá? E como colocar tudo que vocês já vão ter aprendido até aqui, as leituras, as aulas, as revisões, os exercícios dentro do seu planejamento. O objetivo ao final dessa terceira aula aqui é sair com um planejamento de estudos pronto e com grande chance de ser cumprido. Quer dizer, o objetivo aqui não é simplesmente sair com um plano falho, com um plano que você não vai utilizar, é com um plano efetivo, que vai dar para executar. Temos também um módulo sobre concentração. Alguém perguntou a respeito disso aí. A gente vai falar de técnicas para aumentar a concentração durante aquele período de estudos. Vamos falar de como eliminar distrações internas e externas. Vamos falar do uso de intervalo como fonte de concentração. A gente acha que às vezes tem que sentar para estudar 4 horas direto. Essa não é a melhor forma. Ninguém consegue estudar tanto tempo direto. É bom fazer alguns intervalos de um tempo relativamente curto e eu vou falar a respeito de como fazer isso para que você consiga ficar mais concentrado. E o objetivo é realmente conseguir estudar de fato no seu horário de estudo, tá? Temos também o nosso módulo 5, que é o último módulo, e são as técnicas avançadas de memorização. Nessa aula a gente vai ver como memorizar dados arbitrários, que é aquele caso que eu falei dos ossos do corpo humano, né? Isso aí não é a regra, é a exceção, mas a gente tem que saber como fazer isso também. Ou então, para quem está estudando para o PMP, como decorar as técnicas de liderança, quais são as teorias de motivação, quer dizer, a gente precisa de fazer isso. E para isso nós vamos usar técnicas de associação, encadeamento e uma técnica chamada técnica das jornadas, tá? Que serve muito para isso. Vamos falar sobre os flashcards, que alguém perguntou aí. E o objetivo é aprender a memorizar dados arbitrários como fórmulas, prazos de lei, lista de nome, etc. Perceba, gente, que essa é só a nossa 5ª aula, tá? Tem gente que às vezes faz curso de memorização baseando só nisso aqui. Eu não acredito nisso aqui isoladamente, tá? Eu acho que o fundamental para você aprender de forma efetiva é você realmente entender, né, o material usando essas outras técnicas que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui a gente usa por último, por isso que é o 5º módulo, tá? Esse é o grande senão aqui dessa técnica. Então nós vamos aprender por quê? Porque toda prova, infelizmente, porque quem elabora a prova elabora questões ruins também, toda prova exige às vezes a decoreba para algumas coisas. Então isso aqui é uma maneira da gente resolver esse probleminha da decoreba, tá? O Felipe ele conseguiu guardar o número do telefone que eu coloquei. Espero que tenha sido. Depois você conta pra gente, Felipe, como é que você conseguiu fazer isso aí, tá? As datas e horários das aulas, gente. As aulas vão ser sempre das 20 às 22 horas, que é mais ou menos esse horário que a gente está aqui. A gente vai ter a primeira aula já na terça-feira, dia 10/6, a segunda, dia 16/6, que é a outra segunda, depois dia 24/6, que é a terça-feira de novo, depois nós temos 1/7, que eu não me lembro se é segunda ou terça, e dia 7/7 também. Eu só sei que as aulas ou são numa segunda ou numa terça-feira, tá, gente? E eu fui variando essas datas. Eu até preferiria fazer tudo na terça, mas tem dia que tem jogo do Brasil. Então, quem tá louco com a Copa aí, não se preocupe, nenhum dia. Primeiro que nesse horário não tem jogo, tá? E segundo, porque jogo do Brasil não vai ter em nenhum horário nesses dias aí. Eu já fiz isso de acordo para que ninguém perca a aula por causa disso. Todas as aulas vão ser gravadas e os alunos vão ter acesso a essas gravações por 1 ano. Então, mesmo que aconteça, a gente não acha que isso vai acontecer com grandes frequências. Hoje foi um pouco diferente também, porque a sala estava muito cheia, a gente estava com a demanda máxima aqui tomada, até muita gente ficando de fora, toda hora aparecendo para mim que tinha gente tentando entrar aqui, mas com menos gente, a tendência é que as pequenas falhas no áudio aconteçam menos. E além disso, eu gravo as aulas aqui localmente, né? Então, mesmo que eventualmente falhe uma coisinha ou outra, depois você vai poder assistir a aula gravada quantas vezes você quiser,
tá? Ele vai ser um curso muito interativo, as aulas são interativas ao vivo, as dúvidas eu vou, a partir de amanhã também, para quem já se inscreveu no curso, já tem uma galera que se inscreveu, eu já vou mandar um pequeno questionário para vocês colocarem também as principais dúvidas. Eu já tenho a aula aqui programada e pré-produzida, só que eu sempre deixo um espaço também para coisas que vocês têm curiosidade de saber a respeito de um determinado assunto. Então, eu vou também permitir que, inclusive antes das aulas, vocês me mandem isso, tá? E a gente, infelizmente, está com muito poucas vagas restantes, porque realmente eu quero ter uma turma menor para essas 5 aulas, tá? Até para que eu tenha condição de responder a todo mundo de uma forma com mais qualidade, tá bom? A Débora está perguntando se vai ter acesso a mim para tirar as dúvidas. Vai ter acesso a mim nesse período aqui, tá, Débora? E você pode me mandar dúvidas também durante todo o período do curso. Além disso, gente, tem um ponto muito importante, isso eu faço em todos os meus cursos, e quem já fez, tem aluno meu aqui assistindo essa aula agora, e quem é meu aluno sabe disso, eu dou sempre uma garantia incondicional. Tá? E o que é a garantia incondicional nesse caso aqui? Se em até 20 dias depois do dia que você comprar, você quiser desistir do curso, porque você achou que não serviu para você, você achou que não era aquilo que você estava esperando, eu acho particularmente que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Tá? E normalmente a taxa de pedido de devolução ela é ínfima, ela é inferior a 1%. Mas se você quiser desistir do curso em até 20 dias, basta me mandar um e-mail. Eu estou até disponibilizando o meu e-mail aqui pessoal, andriele@brands.com.br, não é nem para falar com nenhum funcionário meu, é comigo, e eu não vou nem te perguntar por que você quer desistir, eu devolvo seu dinheiro na hora. Se você pagar com cartão de crédito, é só eu apertar um botão lá que estorna e cai no seu cartão de novo, na mesma hora, na realidade cai na próxima fatura, e se você por acaso pagar via transferência, eu faço um depósito de volta na mesma hora. Isso eu prezo muito pela credibilidade que a gente tem no mercado e vocês podem ficar tranquilos. Então, se alguém está em dúvida aí do tipo, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se é para mim, experimenta. Né? Eu acho não, tenho certeza que agora é importante, tá, gente? Esse disclaimer, essa atenção que eu vou falar aqui é para quem realmente quer estudar para valer, tá? Eu não ofereço milagre, né? Eu não sou nenhum charlatão, não vou oferecer nenhuma fórmula mágica que você vai passar no concurso do MPU, vai passar no exame PMP ou vai virar juiz de direito sentado na sua casa sem pegar no livro, sem assistir aula. Isso não existe. Se alguém oferecer isso para vocês, corram. É igual às vezes alguns cursos que a gente vê que lê 4.000 páginas por minuto, quer dizer, aqueles exageros, sabe? Tem coisa muito estranha no mercado. Não é isso que eu estou oferecendo. Estou oferecendo um método baseado na ciência, quer dizer, estudos que eu tenho feito já há 10 anos, para que vocês possam se sair melhor, para que vocês possam não desperdiçar o tempo tão valioso de vocês na hora dos estudos e aumentem realmente consideravelmente as chances de aprovação. Tá? O objetivo principal dessa turma, gente, é fazer com que vocês passem, fazer com que ao final do curso todos vocês tenham vontade, de própria vontade de vocês, de dar um depoimento dizendo que gostaram do curso e que recomendam para outras pessoas. É isso que eu quero conseguir. Tá? Então, indo para a parte agora mais prática, o investimento, que eu acho que realmente isso não é um custo, você imaginar que uma prova vai trazer benefícios bem palpáveis para vocês, é de R$ 597 à vista ou em até 6 parcelas. Tá? Se for em 6 parcelas, são 6 de R$ 99,50, né? Menos de R$ 100 aí por mês. Tem gente que gasta R$ 100 numa saída, fácil, tá? Então, esse valor por mês. Eu também fiz questão de não cobrar juros no parcelamento, né, justamente para quem quiser dividir, fique à vontade, não tenha nem peso na consciência em dividir. Tá? O pagamento pode ser no cartão ou transferência bancária, o parcelamento só pode ser feito no cartão, tá? E o link para fazer as inscrições é esse que eu estou colocando agora. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês, porque aí basta vocês darem um único clique, e eu recomendo que para quem está realmente com vontade de fazer o curso, que não demore, porque vai ser realmente uma turma muito pequena, tá? Então, para vocês não terem que copiar, vê se vocês conseguem clicar aí nesse link que eu coloquei, vê se vocês chegam na página. Se alguém puder, por favor, me dar esse feedback aí, tá? Esse é, então, o link para acesso. Eu vou deixar essa página aqui no ar também. O Aguinaldo já disse que está conseguindo, tá? Eu vou voltar aqui no chat, vou ver algumas perguntas de vocês.
para ver o que eu posso ajudar mais vocês aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas aqui. O Felipe estava explicando aqui como que ele já usou uma técnica de memorização para guardar aquele telefone que eu coloquei, né? O 06 era o aniversário dele enfim, bacana. Deixa eu ver ali, a Anne estava perguntando como que faz para se inscrever, eu já coloquei o link aí na tela. O Marcos estava perguntando o valor, já coloquei aí também. A Débora está dizendo que gostou muito, que foi maravilhoso, agradeço demais, Débora, fico feliz que você tenha gostado. A Débora, não sei até se foi você que colocou um comentário, que estava procurando saber também as referências científicas que eu estava utilizando, né? Pois se for o caso, eu também posso te passar. O Silvio está perguntando o seguinte: como trabalho durante o dia, quero saber se tem algum problema de distribuir o meu tempo de estudo da seguinte forma: 2 horas de manhã, 2 à tarde, 2 no período noturno. Problema nenhum, Silvio. Se você conseguir estudar nesses períodos, não tem problema nenhum, tá? Até tem muita gente indo nessa linha que você falou, o seguinte: pô, eu trabalho, chego em casa muito cansado, chego em casa arrebentado, quebrado e não consigo estudar, simplesmente não consigo. Como é que eu faço? Uma sugestão é inverter, né, gente? Estuda antes de ir para o trabalho, né? De repente dorme mais cedo. É claro que aí você tem que ir mudando a sua rotina aos poucos, e passando a dormir mais cedo e acordar mais cedo também, estuda e depois vai para o trabalho, porque aí você garante a sua rotina, tá? O Felipe está perguntando se eu vou dar aulas específicas para PMP. Nesse curso não, Felipe, mas eu tenho um curso preparatório para PMP, aí é outro curso, tá? Que vai ser em agosto. O Sebastião está perguntando se vai ser via PayPal o pagamento. Para quem for pagar via cartão de crédito, é via PayPal sim, porque eu não quero armazenar número de cartão de crédito de ninguém. Isso é tudo lá com o PayPal, que é a maior instituição nesse ramo do mundo, tá? Mais confiável do mundo. O Marcos está perguntando se vai haver outra turma. Ainda não sei, Marcos. Vai depender. Não tenho essa clareza ainda. O Clebson está perguntando, no curso você vai falar, até provável, Marcos, que tenha, tá, outras turmas, mas eu só não sei quando vai acontecer realmente, e não vai ser totalmente ao vivo comigo, igual está sendo aqui, tá? Vai ter uma parte do material, vai ser todo gravado. Ao vivo todo vai ser só nessa mesmo. O Clebson está perguntando, no curso você vai falar sobre outras técnicas de estudo, como mnemônicos, interrogação elaborativa e autoexplicação? Os mnemônicos a gente vai acabar passando, Clebson. A interrogação elaborativa e autoexplicação, a interrogação elaborativa eu vou falar um pouco a respeito dela, sim. Agora a autoexplicação, eu acho ela uma técnica legal, mas ela é difícil de aplicar sempre, né? A autoexplicação tem a ver quando você está resolvendo problema. A interrogação elaborativa serve também para aqueles dados que eu falei que são os dados arbitrários. A gente vai falar um pouco a respeito dela na última aula, na quinta aula, tá? Essas todas que você está citando aí, à exceção da autoexplicação, são técnicas que ajudam muito na questão dos dados arbitrários, tá? O Edson está comentando que lá na página tem a minha foto, tem um vídeo comigo, né? Que o pessoal que estava querendo me ver aqui no vídeo. O Aguinaldo está dizendo que não vai poder participar dessa turma, beleza, Aguinaldo, sem problemas. O Aguinaldo fazendo a mesma pergunta. A Mônica dizendo que gostou muito do curso PMP, valeu demais, Mônica, foi minha aluna há pouco tempo. O Frederico está perguntando, se o número for 031-2106-3004, dia anterior ao aniversário de ex-namorada, mês de aniversário da mãe, sendo que a data é 23/4. Nossa, o Frederico também fez uma ginástica grande, mas conseguiu decorar aquele telefone. A Júnia está agradecendo, o Silvio está dizendo que já está estudando dessa forma que ele tinha perguntado. Tassiano está perguntando, professor, eu gostaria de saber em qual sequência devo encaixar o curso PMP, antes ou depois do estudo do material. Tanto faz, Tassiane, dá para você aplicar das duas formas. Eu tenho alunos dos dois jeitos. O nosso curso começa em agosto. Fica esse recado aqui também para qualquer pessoa que estiver estudando para o PMP especificamente, se quiser fazer o meu curso, a gente pode até fazer um combo dos dois cursos, tá? Vocês podem se matricular tranquilamente nesse curso aqui e depois, para comprar o curso PMP só até a semana que vem, eu vou fazer a promoção para quem comprou esse curso e quiser adquirir o PMP a semana que vem, você vai pagar o valor com esse preço descontado.
Então o curso PMP da última vez que eu fiz, ele foi 1.497. Se você pagar aqui os 597 à vista nesse curso, você vai pagar no PMP 1.497 menos 597, ou seja, você vai ter 2 pelo preço de um. Mas isso se fizer se fizer a compra até a semana que vem, porque você já pode usar os 2 cursos em conjunto, inclusive, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. O Ismael perguntando a nova turma do PMP em agosto. A Débora também está agradecendo. Ainda não sabe se vai participar. Sebastião acho que se interessou pelo combo aqui. Então, quem se interessou por esse combo PMP, gente, é só fazer a matrícula normalmente aqui e me manda um e-mail. Fala assim, eu tenho interesse também em fazer o curso PMP. E aí eu faço um link aí promocional para vocês, tá? Para quem acabou de fazer o PMP, não, tá? Infelizmente não, porque as pessoas vão estar entrando agora numa turma que não começou ainda, e na verdade, para a próxima turma já vai ter um valor diferente, isso varia muito de turma para turma, tá? Fernando Dias está perguntando o link de inscrição para o PMP. Fernando, me passa por e-mail, porque esse link eu não disponibilizo para todo mundo, vai ser só para quem comprar esse curso aqui, tá? Na verdade, a princípio, eu só vou disponibilizar a venda agora para quem fizer parte desse curso também. Então, o caminho faz a aquisição desse curso e me pede o link, e aí eu faço a liberação para já fazer o combo também, tá? Valdir está perguntando se o curso PMP é presencial ou online. Ele é online, tá? A Janice sempre dizendo que aprende muito comigo, obrigado. Janice, o Epifânio também dizendo que estamos juntos. O Heráclito está perguntando se esse curso ajuda na prova do PMP. Sim, Heráclito, ajuda muito a se organizar para estudar melhor, né? O Sebastião está perguntando aí se o curso no combo vai ficar disponível para sempre, para sempre assim, por um ano, aliás. Vai ficar também, Sebastião, pode ficar tranquilo, o período de uso vai ser o mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, Josiane, você vai disponibilizar o link gratuito para quem não fizer o curso pago? Eu não sei se você está se referindo a essa aula aqui, tá, Josiane? Essa aula aqui, na verdade eu não tenho um curso gratuito, né? Eu tenho essa aula gratuita aqui. Vou ver se a gravação ficou legal aqui depois, mas devo disponibilizar sim, tá, Josiane? Independente de fazer ou não o curso, a gente deve disponibilizar esse vídeo para todo mundo que se inscreveu aqui nesse webinar, tá? Essa é a ideia. Josiane, eu não tenho seu e-mail não, tá, Josiane? Mas se você quiser qualquer... na verdade tem seu e-mail sim, agora que eu entendi, o seu e-mail está cadastrado, eu não tenho aqui agora, mas você que se cadastrou para participar desse webinar, nós vamos mandar para aquele e-mail que você se cadastrou, tá? Sebastião Júnior está perguntando, no caso de comprarmos o combo agora, teremos acesso às aulas ao vivo em agosto, no caso do PMP? Vai ter sim, Sebastião, que você vai ter uma venda antecipada desse curso preparatório para o PMP, tá? Essa é a ideia. A Mônica está dizendo que está aprendendo muito com forma da certificação. Bom, fico muito feliz, Mônica. Que bom mesmo que está te ajudando, tá? Bacana demais. Bom, gente, deixa eu só ver se ficou mais alguma pergunta. As perguntas aqui no final já acabaram, mas podem colocando mais se vocês tiveram. Bom, acho que as perguntas que tinham eu já acabei respondendo, essas aqui no final. O Frederico está dizendo que acabou de se inscrever, bacana demais, Frederico, fico feliz, na terça a gente já se encontra então. O Sebastião está perguntando de novo no combo, vai ter acesso às aulas ao vivo em agosto no caso do PMP? Vai ter sim, Sebastião, você vai ter acesso às aulas ao vivo. Então quem está assistindo aqui a essa aula e assistir depois na gravada também, se adquiriu o curso para aprendizado e quiser adquirir o PMP, vai ter um desconto no valor do curso de aprendizado, tá? Então basta, depois que adquirir, me manda um e-mail e eu vou fazer essa concessão. O Valdir está dizendo que vai ter um compromisso no dia 10/6, se vai poder assistir a aula depois. Sem problemas, Valdir. Esse negócio de perder a aula não tem problema. Você só não vai estar ao vivo comigo, mas a gente vai gravar a aula e você vai poder assistir ao vivo tranquilamente. Então, se nessas 5 aulas tem um ou outro dia que você não vai poder estar presente, às vezes até se não puder estar presente em todas, você vai poder assistir a aula depois, né? Então, esse eu acho que eu diria que não é um grande problema não. Para quem tiver, claro, a possibilidade,
é melhor que assista ao vivo, que pode interagir comigo e etc. Né? Quem tiver qualquer outra dúvida, gente, a respeito dessa questão do combo com o PMP, depois de adquirir o curso, pode me mandar um e-mail que eu esclareço, tá? Porque eu estou vendo que são muitas dúvidas distintas. A Tassiane está perguntando aí qual que é a forma de pagamento no curso PMP. O PMP pode ser dividido também em até 5 vezes no cartão, tá, Tassiane? É mais ou menos a mesma lógica. Aqui a gente colocou 6 vezes, lá eu coloquei 5, mas é pouca diferença, tá? Ou também pode ser pago via transferência bancária, as duas formas. Valdir está perguntando se é possível tirar dúvidas depois. Valdir, você pode tirar as dúvidas ao longo do curso, tá? Até a última aula. Então, se você, por exemplo, não vai estar dia 10/6, beleza, você assiste a aula do dia 10/6, você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar uma dúvida sem problema até a data da última aula, que eu me esqueci aqui agora, mas vai ser, deixa eu só ver aqui. As datas. Aqui, ó, a última data vai ser dia 7/7. Então, até dia 7/7, beleza, você pode tirar as dúvidas comigo. O Silvio está perguntando, professor, sobre a revisão espaçada, caso o assunto X seja grande e não for possível terminar o tema no dia 1, dia 2, dia 3, dia 10, o que posso fazer? Acho que terei que fazer esse curso. Na verdade, não necessariamente é dia 1, 2, 3 e 10, tá, Silvio? Aquilo ali eu coloquei de forma arbitrária. Os dados são outros. Mas se o assunto for muito grande, o que você faz é dividir o assunto, né? Se o seu assunto está muito grande, na realidade o que você tem que fazer é fazer com que esse assunto se torne 2 ou 3 assuntos. E aí você consegue fazer a aplicação da técnica, tá? Sem maiores problemas. Mas aí saber exatamente as datas, eu vou explicar como é que funciona a questão da nossa memória e depois vou dar uma dica prática de como aplicar isso no dia a dia mesmo, tá? No dia a dia de vocês. Beleza, gente? Estou sem saber aqui se temos mais dúvidas. Acho que agora o pessoal parou de perguntar. Bom, se não tivermos mais, então queria agradecer a todo mundo que ficou até agora comigo, né? A gente ainda tem um bocado de gente. Sebastião está dizendo que acabou de se inscrever. Obrigado mais uma vez pelo interesse, pela paciência, pela companhia, né? Nesse fim de noite aqui. Espero realmente que vocês tenham sucesso nas provas para as quais vocês estão estudando, e quem for continuar com a gente nessa jornada, vocês podem ter certeza que eu vou dedicar todos os meus esforços para fazer com que vocês sejam aprovados. Esse é um tema que eu sou apaixonado, então vou ter um grande prazer em ajudá-los, tá? Eu vou então mandar o link da aula, tomara que tudo tenha funcionado aqui, porque hoje eu estou usando o esquema de gravação que vai ser diferente do esquema que eu vou usar no dia da aula ao vivo, né? Porque nesse dia não pode ter falha nenhuma, mas eu acho que deu tudo certo na gravação. Eu vou rever aqui o vídeo e vou mandar para quem se inscreveu no nosso webinar, tá bom? Obrigado demais, gente. Boa noite para vocês. Um grande abraço e até a próxima.